Saudação de paz para você que me ouve através desta mídia. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por tua vida. Receba a bênção de Yeshua, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sare, que o Senhor te cure, que o Senhor te prospere, que o Senhor te faça crescer e abundar em graça e em misericórdia. Este é o meu desejo para a tua vida que me ouve através desta mídia. Gente, eu queria meditar com vocês em algo bastante sério, que é sobre o desejo por ter a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar sobre o interesse de se envolver com a palavra de Deus. Eu quero falar sobre desejar ter a palavra de Deus continuamente diante dos nossos olhos, ter o nosso devocional, se relacionar com Deus através da sua palavra, pois Deus está na sua palavra e a sua palavra está em Deus. A palavra de Deus é o nosso Éden, assim como Deus constituíra, assim como Deus criou o Éden para se comunicar, se relacionar, para instruir o homem lá no princípio. A palavra de Deus é o nosso Éden, é lá que Deus está, é lá que Deus se comunica, é através da sua palavra que Deus opera, é através da sua palavra que Deus realiza prodígios, milagres, feitos miraculosos. É através da sua palavra que Deus se comunica com o seu povo. Você que é pregador da palavra de Deus, você que é pastor, você que é líder de departamento, você que professa a fé em Jesus Cristo, não prega nos púlpitos, mas fala do amor de Deus no secular, na vida secular, no teu dia a dia, no teu trabalho, na rodinha de amigos. Escute bem, se nós nos comunicamos em nome de Jesus, a sua palavra, se o que nós falamos, se o que nós anunciamos não despertar nos nossos ouvintes o desejo pela palavra de Deus, nós estamos cometendo algum erro, nós estamos com a nossa motivação equivocada, nós estamos com os nossos propósitos, com os nossos objetivos equivocados. Principalmente se você for um pastor de igreja que está na frente de um rebanho, se as pessoas que te ouvem se elas não sentem o desejo de ter a palavra de Deus consigo, quando elas te ouvem, se não nascer no coração dessas pessoas o desejo de ter também consigo a palavra de Deus, se relacionar com Deus através da sua palavra, nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos, rever os nossos propósitos, rever a forma como nós estamos comunicando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro secular de histórias, de contos, de fadas, livros com mensagens motivacionais que não gera impacto nas pessoas. Não, a palavra de Deus é a palavra do Altíssimo, tem poder de transformar vidas, tem poder de conduzir vidas para a eternidade com Cristo. A palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, são as diretrizes, são os preceitos, são os princípios que Deus, o Eterno, o Criador, nos dera através da sua palavra. Então não adianta você ser pastor de igreja, ter formação acadêmica, teológica, ser um grande pregador itinerante, um pregador renomado, se a mensagem que você prega
não despertar nas pessoas o desejo sequer de pegar na Bíblia, de ter a Bíblia consigo, de abrir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de se envolver, de interagir com a palavra de Deus, você precisa parar agora urgente e fazer uma introspectiva. Faça uma autoanálise crítica e séria do teu ministério, do que está saindo da tua boca, do que está saindo do teu coração para os teus ouvintes. As pessoas, elas te ouvem, mas elas não têm desejo algum pela palavra. Elas te ouvem falar de bênção, mas elas não têm prazer algum sequer de pegar na Bíblia. Então pare e reveja o que você está pregando. As pessoas não têm o desejo, talvez como você tem, de viver a palavra de Deus, de interagir com ela, de se envolver com Deus por meio da sua palavra. Elas são ouvintes esquecidos que querem uma palavra para massagear o seu ego, uma mensagem de esperança, mas elas mesmo não querem se comprometer com a palavra de Deus. Então, se nós que falamos de Jesus Cristo, do reino de Deus, se as pessoas que nos ouvem, através do que elas ouvem da nossa boca, não despertar nelas o desejo pela palavra de Deus, então nós precisamos parar urgentemente e rever os nossos propósitos e o nosso conceito. Rever o que está acontecendo, analisar, ter uma autoanálise crítica, de tentar entender aonde nós estamos errando, se nós estamos escolhendo mensagens somente para satisfazer as pessoas que pertencem à nossa comunidade, somente para estar bem com elas, para receber popularidade, para ser bajulado, para ser enaltecido, honrado, né? Se essa é a nossa postura, nós precisamos, em nome de Yeshua, parar agora e fazer uma autoanálise crítica da nossa postura, porque certamente Deus vai cobrar de forma rígida, rigorosa, tudo que nós estamos fazendo em nome dele, porém com a motivação equivocada, com um propósito equivocado, com uma intenção equivocada e não está gerando fruto algum para as pessoas. Qual é o grande problema da tecnologia? Que as pessoas abandonaram a Bíblia. Esta ideia de que não, eu tenho uma Bíblia no celular, isso é conversa para boi dormir. As pessoas já não se relacionavam com Deus através da sua palavra. Antes do avanço tecnológico, agora elas gastam mais tempo nas redes sociais, praticando e fazendo coisas que não edificam em nada a sua vida com Deus. Isso só aumenta ainda mais a responsabilidade nossa de pregar uma palavra que possa causar impacto, reflexão, que possa confrontar a conduta das pessoas que nos ouvem. Elas precisam sentir desejo e amor pela palavra de Deus. Se a nossa mensagem não levar as pessoas para Jesus e para o centro da palavra dele, nós precisamos rever a nossa vida com Deus, nós precisamos rever a nossa teologia, nós precisamos ver os nossos ensinamentos, levar ele para a cruz, nós precisamos orar, pedir perdão a Deus, fazer uma autocrítica e mudar a nossa conduta, pois Deus espera que nós tenhamos responsabilidades diante daquilo que nós pregamos. E é tão sério isto. Por que a igreja sofre tanto fracasso? Por que nós, os crentes que professamos a fé num Deus vivo, vivemos uma vida de miséria e de fracasso? Porque o sucesso, o progresso de qualquer homem de Deus não está em qualquer lugar, ou na sua empresa, ou na sua formação acadêmica. Não. O progresso, o avanço, o sucesso está na palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus, a minha vida na palavra de Deus, o meu envolvimento com a palavra de Deus, trará sobre tudo que me pertence, a minha própria vida,
o resultado esperado. Quando você não ama a palavra de Deus, você não se importa com a palavra de Deus, você não será abençoado. Não tem como você ser abençoado. Não tem como você prosperar. O que te faz prosperar não é tua oferta ou teu dízimo. Não adianta você dar dízimo na casa do Senhor, oferta, ajudar os pobres, se você sequer ama a palavra de Deus. É impossível que você se beneficie de algo que você não conhece, de algo que você não se relaciona, de algo que você nem sequer deseja. Tem pessoas que entram mês e saem mês, dia após dia, sequer pega na palavra de Deus para fazer um devocional, para se instruir, para receber do Altíssimo instrução de vida, instrução de vitória, instrução para dar os passos que nós precisamos dar nesta vida. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14, Jesus conta uma parábola. Ele fala que o semeador saiu a semear. Mas eu quero trabalhar com você que me ouve através desta mídia, a partir do versículo 10 e meditar de forma cuidadosa para que você saiba, veja e entenda o quão é perigoso você não incentivar as pessoas a amar a palavra de Deus, o quão é perigoso você não incitar, não persuadir as pessoas a buscar urgentemente, com todas as suas forças, com todo o seu ímpeto, se relacionar, viver, ter a palavra de Deus consigo e não abrir mão dela. Mateus capítulo 13, versículo 10 diz o seguinte: Então os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram. Os discípulos se aproximaram de Jesus Cristo e perguntaram para ele: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus respondeu, versículo 11. Jesus respondeu-lhes: A vocês foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi concedido. Versículo 12. Para quem tem sabedoria espiritual, porque é receptivo à palavra de Deus, a ele mais será dado, e ele será ricamente e abundantemente suprido. Mas a quem não tem sabedoria espiritual, porque desvalorizou a palavra de Deus, até o que ele tem lhe será tirado. Esta é a razão pela qual falo às multidões por parábolas, porque enquanto tendo o poder de ver, não veem, e enquanto tendo o poder de ouvir, não ouvem, nem entendem e a compreendem. As coisas espirituais, neles estar se cumprindo a profecia de Isaías que diz: Você ouvirá e continuará ouvindo, mas nunca compreenderá. E você vai olhar e continuar olhando, mas nunca compreender. Vamos entender dentro do contexto e trazer para nós as palavras de Jesus para com os discípulos. As multidões cercavam o Senhor, inclusive os magistrados, escribas, fariseus, saduceus, os homens da lei. Os homens que eram entendidos nos dias de Jesus. Homens que de fato eram homens que conheciam a letra, conhecia a lei de Deus, a Torá,
porém o coração deles era endurecido. A palavra de Deus diz que eles tinham zelo, porém sem entendimento, sem compreensão. Mas aí vem Jesus e explica o verdadeiro motivo que ele ensinava por meio de parábola. Quando ele utilizou desta forma para ensinar, ele estava usando um mecanismo de juízo para aquele que tem sabedoria, porque tem interesse, porque lê a Bíblia todos os dias, porque se envolve com a palavra todos os dias, ele medita na palavra todos os dias, todo instante, ele sempre está anotando, fazendo o seu devocional, sempre refletindo, ele não consegue desassociar a palavra de Deus da sua vida secular. Não, ela está entranhada, ela está difundida, você não consegue ver diferença de uma e de outra. Ele ama a palavra de Deus. O Senhor diz, este que tem o desejo, que está com o coração inclinado, a ele mais será acrescentado, a ele mais será dado. Mas aquele que não tem vontade alguma, que está totalmente descompromissado, aquele que não tem inclinação e desejo por aprender da palavra de Deus, por se envolver com a palavra de Deus, por fazer as suas meditações, por fazer as suas reflexões, por estudar a palavra de Deus com amor, com desejo. Mas este que não tem desejo algum por estas coisas, o Senhor diz, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Quando Jesus usou a forma de ensinar por parábola, justamente para tirar deles o direito de compreender, o direito de entender, o direito de perceber. Com isto, ao tirar deles, o Senhor também está tirando o benefício da palavra de Deus. Todos os benefícios que vêm por meio da palavra de Deus proveniente da graça em Jesus Cristo, foi negado a eles. Agora você que me ouve, praticante da teologia, praticante da religião, que vai na igreja todos os domingos, participa, mas não tem amor pela palavra, o que ouve é aquela mensagem dos cultos, mas ouve e ao passar pelas portas esquece o que foi pregado. A sua Bíblia você não sabe nem onde ela está. Faz muito tempo que você não pega a sua Bíblia. Faz muito tempo que você não lê um texto, que você não lê um livro, que você não risca a sua Bíblia meditando, querendo entender, almejando aquilo. Senhor, o que é isto? O Senhor está tirando de você o direito de desfrutar dos benefícios que são oriundos da palavra de Deus, provenientes da graça de Jesus Cristo. Você determina o resultado, só você pode determinar o que será da sua vida em relação à sua convivência com Deus. Você determinará o padrão de reciprocidade com Deus. Olha, se para aqueles que são dedicados, para aqueles que são inclinados, propensos,
desejosos pela palavra de Deus. O Senhor diz, a eles mais lhes será acrescentado. Então, o meu compromisso, o meu envolvimento com a palavra de Deus determinará o padrão de reciprocidade de Deus para comigo. Ele disse através de Jesus, o Pai falando através do Filho, aquele que está inclinado, aquele que ama a minha palavra, mais lhe será acrescentado. E o texto diz, e a ele será suprido, a ele será acrescentado mais e mais sabedoria, a ele será acrescentado mais e mais revelação, a ele será acrescentado mais e mais os tesouros que estão ocultos, escondidos dentro da palavra de Deus. O reino de Deus é mistério. O próprio Senhor Jesus disse, a vós foi dado a conhecer os mistérios, está no plural, os mistérios do reino de Deus. O reino, a expressão reino está no singular. Por quê? Porque o reino é de Deus, mas os mistérios do reino de Deus foi dado a conhecer aquele que ama a palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que faz suas reflexões da palavra de Deus, seu devocional da palavra de Deus. Ele não aceita, ele não admite ficar um dia sem pegar na palavra de Deus. Se você ficar um dia, por qualquer motivo, se você ficar um dia sem ler a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus, significa que você não ama Deus, você não ama a sua palavra, você não está comprometido com Deus e a sua palavra. Se por algum motivo, seja qual for o motivo nesta vida secular, que te impediu de ler um versículo da palavra de Deus e meditar nele, se isto não acontecer, você está desviado. Você não ama a palavra de Deus, você não tem compromisso com Deus e você não tem compromisso com a sua palavra. E se esta é a sua postura, Deus está tirando o teu direito de desfrutar, de curtir os benefícios que tem na palavra de Deus proveniente da graça de Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 24 a 25. Olha as palavras do Senhor Jesus. Então ele disse a eles, preste atenção ao que você ouve. Por seu próprio padrão, percebe que eu disse que você determina o padrão de reciprocidade com Deus. Você determina o padrão, não é Deus. O padrão de Deus já foi estabelecido dentro da sua palavra. Essa reciprocidade é você que determina, pois o padrão de Deus já foi estabelecido. O padrão dele não é baseado nos nossos ajustes. O padrão de Deus não é baseado na nossa necessidade. Não. Na nossa vaidade. Não, o padrão de Deus não é baseado na nossa vaidade. Na nossa soberba, no nosso orgulho, no nosso tempo. Quando eu tenho tempo, eu medito na palavra de Deus. Quando eu tenho tempo, eu estudo a palavra de Deus. Quando eu tenho tempo, eu me envolvo com a palavra de Deus. O padrão de Deus não é este. O padrão de Deus é sério. Você que determina o padrão seu, não o padrão de Deus. Você determina o padrão de reciprocidade com Deus. Mateus capítulo 4, versículo 24 a 25 diz assim. Então ele disse a eles, preste atenção ao que você ouve.
por seu próprio padrão de medição, isto é, na medida em que você estudar a verdade espiritual e aplicar a sabedoria divina, será medido para você. E você terá uma capacidade ainda maior de responder. E mais será dado a você além disso. À medida que eu estabeleço de envolvimento e vida com a palavra de Deus, da mesma forma que eu me aplico com intensidade, com determinação, com amor, com temor, com desejo, colocando a palavra de Deus na minha vida como a principal parte, colocando a palavra de Deus acima de todo e qualquer momento da minha vida e toda e qualquer circunstâncias da minha vida, colocando a palavra de Deus acima de tudo que eu considero. O Senhor diz, por seu próprio padrão. Percebe que quem estabelece o padrão não é Deus, ele já estabeleceu o seu padrão. Agora ele está falando, Jesus estava falando com os discípulos. Você será medido pelo teu próprio padrão. Olha como que é importante o conhecimento da palavra de Deus. Por muito tempo, nossos homens de Deus aplicavam este texto e associava ele à forma como você trata as pessoas, associando ele à lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher, quando na verdade tirar o texto do contexto. Jesus estava explicando este texto que se refere, está relacionado à minha vida com Deus através da sua palavra. O Senhor diz, então ele disse a eles, preste atenção ao que você ouve, por seu próprio padrão de medição, isto é, na medida em que você estudar a verdade espiritual e aplicar a sabedoria divina, será medido para você, e você terá uma capacidade ainda maior de responder, e mais será dado a você além disso. Em Mateus capítulo 13, o Senhor diz, aquele que tem e ainda estar inclinado, desejoso por ter mais, mais lhe será acrescentado. Aqui em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 4, o Senhor diz, você determina o padrão. A intensidade que você aplicar e meditar e em estudar a minha palavra, eu serei recíproco. Se você se colocar totalmente, se você se aplicar, se você amar a minha palavra, desejar ela, se você buscar ela, eu acrescentarei mais sabedoria a ti, e o texto é claro, e muito mais além disso, coisas que estão por vir que você nem imagina, benefícios que virá que você sequer possa imaginar. Então você determina o padrão de reciprocidade com Deus. O padrão que você aplica para a palavra de Deus é o mesmo que Deus aplica para você. Se você não lembra da palavra de Deus, Deus também não lembra de você. Se você não lembra da palavra de Deus, Deus também não lembra dos teus negócios, dos teus problemas, das tuas lutas. Ele é recíproco. Porque quando você ignora a palavra de Deus, você ignora Deus. Você não vai encontrar Deus em nenhum outro lugar que não seja na sua palavra. O Senhor, o Criador do universo, está na sua palavra. Você quer falar com Deus? É na sua palavra. Você quer se relacionar com Deus? É na sua palavra. É na sua palavra que Ele está, é na sua palavra que Ele vive, é na sua palavra que Ele reina, é na sua palavra que Ele opera. É na palavra de Deus que você vive com Deus e se relaciona com Deus. Se você não lembra da palavra de Deus, certamente Deus também não lembrará de você. Você determina o padrão de reciprocidade. Você determina o padrão. Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 25, versículo 29 diz o seguinte,
para todos que têm e valoriza suas bênçãos e dons de Deus e os usa com sabedoria, mais será dado. E ele será ricamente suprido para que tenha abundância. Mas daquele que não tem, porque ele ignorou e desconsiderou suas bênçãos e os dons de Deus, até mesmo o que ele tem será levado embora. É muito sério. Isso é muito sério. Se você desvaloriza a palavra de Deus, Deus também desvaloriza e desonra o que é teu. Você determina o padrão. Se você não se envolve com Deus por meio da sua palavra, Deus não se envolve com você por meio de mais nada. Se você não buscar Deus por meio da sua palavra, Deus não se apresentará a você de nenhuma outra maneira. A sua oração será um sacrifício em vão. A sua oração será um sacrifício, um esforço de tolo. Não terá benefício. Por quê? Porque você despreza a palavra de Deus, e desprezar a palavra de Deus é desprezar a Deus, porque Ele está na sua palavra e a sua palavra está nele. Lucas capítulo 8, versículo 18 diz o seguinte: portanto, tenha cuidado ao ouvir, para quem tem um coração ensinável, para ele mais entendimento será dado. E quem não tem um anseio pela verdade, até o que ele pensa que tem será tirado dele. Olha como é muito sério. O Lucas começa esse versículo dizendo: portanto, tenha cuidado ao ouvir. Eclesiastes capítulo 9, versículo 17 diz: as palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. Então, quando um sábio, um homem de Deus está falando, você deve fazer silêncio e ouvir as palavras dos sábios para instruir a ti mesmo, para alimentar a ti mesmo, para elevar a ti mesmo, para extrair deste sábio coisas boas, grandiosas, magníficas, extraordinárias. Este é o conselho do Espírito Santo. Quando um sábio fala, quem são os sábios? É quando um homem de Deus que fala da palavra de Deus, da lei de Deus. Mas eu falo de um homem que ama a palavra de Deus, de um homem que se envolve, um homem que está ligado a Deus por meio da sua palavra. Lucas capítulo 8, versículo 18, eu quero ler de novo. Portanto, tenha cuidado ao ouvir, para quem tem um coração ensinável, para ele mais entendimento será dado. E quem não tem um anseio pela verdade, por estudar a palavra de Deus, por se envolver com a palavra de Deus, por meditar na palavra de Deus, por ter o seu devocional com a palavra de Deus, até o que ele pensa que tem será tirado dele. Lucas está complementando Mateus, é o complemento, é a confirmação das palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 13. Quando Jesus diz, aquele que não tem e pensa que tem, até o que ele pensa que tem lhe será tirado. Tirado dele o direito de ser beneficiado de todos os benefícios da lei de Deus, da palavra de Deus, oriundo da graça de Jesus Cristo. Aqui Lucas vem e confirma. Ele confirma dizendo, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Tenha cuidado, analise, pese isso na sua vida. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com Deus através da sua palavra? Pois a consequência é inevitável para você que não ama a palavra de Deus, para você que não se envolve com Deus por meio da sua palavra. Mateus capítulo 21, versículo 43 diz: portanto eu digo a você, o reino de Deus será tirado de você e dado a outro. Olha como é sério. Vou ler de novo.
Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu digo a você, o reino de Deus será tirado de você e dado a outro, para que possam produzir o fruto disso. Como você é uma pessoa que não tem amor pela palavra de Deus, não tem amor pelo reino de Deus, não tem amor por Deus, então, quando o texto de Mateus 21, 40 diz que o reino de Deus será tirado de você e dado a outro para que ele possa dar fruto, é que o Senhor, ele está te privando dos resultados, dos benefícios que o reino nos dá, e está concedendo este benefício a outro que está aplicado, a outro que está envolvido, a outro que ama a palavra de Deus, está ligado a Deus por meio de Jesus Cristo e fortalecido por meio da sua palavra. Então o Senhor tira de você os benefícios do seu reino e dá a outro, aquele que ama a palavra, que busca a palavra, que não fica um dia sequer sem meditar na palavra de Deus. Ele fala da palavra, ele ora a palavra, ele vive a palavra, ele respira a palavra, ele pensa na palavra. Tudo que ele faz, como ele vive, tudo, ele envolve a palavra, ele está envolvido com a palavra e Deus está envolvido com ele. É muito sério. Então, você que me ouve e tem visto a sua vida estagnar, o retrocesso da tua vida mesmo indo para a igreja, você precisa voltar para a palavra de Deus e amar a palavra de Deus, então você verá o resultado. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Não queira só ouvir o teu pastor, o teu líder. Tenha você mesmo a sua teologia. Quando eu digo a sua teologia, é o seu devocional, é a sua própria experiência com Deus, é o seu próprio entendimento, é aquilo que Deus está dando particular para você e Ele. E Deus está abrindo os seus tesouros, revelando a você os mistérios do reino de Deus. Talvez você não entenda por que está passando esta pindaíba, sabe por quê? Você até é um homem bom, dizimista, ofertante, mas é um homem mau ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não ama a palavra de Deus e não a deseja. Então Deus está tirando de você o reino dele, dando a outro que possa produzir fruto, para que este fruto venha à tona. Esse fruto são os benefícios do reino de Deus, da graça de Jesus Cristo, que Ele dá aos seus por meio da sua palavra. Ele tira daquele que pensa que tem. Sabe aqueles que estão na igreja se achando, acha que tem, mas na verdade o Senhor já tirou dele. O Senhor tirou dele o direito de ser beneficiário, de se beneficiar dos resultados, das bênçãos provenientes da graça de Jesus que nós encontramos na sua palavra, na sua palavra. Então fica um conselho: voltem urgentemente para a palavra, abandone tudo que você está fazendo e volte para a palavra. Não confie nessa estratégia, não confie nesta formação sua, não confie neste curso, não confie nos teus amigos, não confie nesta tua empresa, pois sem a palavra tua empresa vai falir, ela vai quebrar. Sem a palavra de Deus, o teu salário não dá. Sem a palavra de Deus, a tua saúde vai piorando de mal a pior. A palavra de Deus, o Espírito Santo diz que a palavra é espírito e vida para os que a encontram. Quer vida? Encontre a palavra. Quer vida? Encontre a palavra. Quer prosperar? Traga a palavra para si. Viva a palavra. Ame a palavra. Viver a palavra não é comprar uma Bíblia e deixar ela fechada a vida inteira. Viver a palavra é estudar a Bíblia todo dia. É ler a palavra de Deus todo dia. É orar a palavra de Deus. Vai fazer alguma coisa? Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Declare, profetize a palavra de Deus. Decrete
a tua vitória é por meio da palavra de Deus, Jesus, o Verbo. João, capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo. Verbo, a palavra verbo, a logos é palavra. O próprio Senhor Jesus se identifica como a palavra. Então, se você ignora a palavra, se você se esquece da palavra, certamente Deus também se esquece de você. Esta é a meditação que eu queria compartilhar com vocês. Que Yeshua nos abençoe e nos dê graça. Fiquem com Deus. Amém.